E se eu te dissesse que a guerra do Oriente Médio não é sobre o Irã? E que tudo que você vê nas notícias, os ataques, o fechamento do Estreito de Hormuz, a retaliação do Irã, é exatamente o que o Trump quer que você veja. Hoje eu vou te mostrar o que acontece por trás das câmeras. E talvez você fique com raiva. Mas de quem? Isso vai depender do quanto você gosta da verdade. Para quem acabou de chegar, em fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irã. O alvo, instalações nucleares, generais da Guarda Revolucionária e o próprio líder supremo, Ali Khamenei. Em contrapartida, o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% do petróleo global. Resultado, os barris de petróleo passaram de $110 o barril. Nas últimas horas, o Trump deu um ultimato. Ou o Irã libera a passagem pelo estreito, ou ele irá bombardear as usinas de energia do país. Parece simples, né? Mas não é. Porque nada, absolutamente nada nessa história é por acaso. Você já parou para se perguntar que os Estados Unidos precisam de petróleo árabe? Eles não precisam. Hoje, os Estados Unidos têm o petróleo da Venezuela, o oil shale americano, e são autossuficientes em energia. E por que o Trump está tão preocupado em abrir o Estreito de Hormuz? Ele não está. Publicamente, ele aparece como o herói que quer liberar a navegação mundial, proteger a economia global, pai dos mares. Mas, na verdade, cada míssil lançado contra o Irã provoca exatamente o que ele pondera. Isso é o que os estrategistas chamam de negação plausível, ou em bom português, fazer sem parecer que fez. Agora me responda, quem depende mais do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz? China, Japão, Coreia do Sul, a Europa. 70% do petróleo que abastece a China passa por ali. Enquanto isso, os Estados Unidos produzem seu próprio petróleo, hoje tem a Venezuela na mão, e olha que irônico, o petróleo da Venezuela, que antes ia todo para a China, hoje o Trump controla. Então, o que está acontecendo de verdade é o seguinte, o Trump não está em guerra contra o Irã. O Trump está numa guerra econômica contra a China. O Irã é apenas um tabuleiro. A cada dia, com o estreito fechado, a China sufoca, o Japão entra em crise, a Europa paga mais caro. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos vendem mais petróleo, o dólar sobe e o Trump aparece na televisão pedindo paz. Genial, né? Ou perverso? Isso depende do seu ponto de vista. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não percebe. Sempre que tem uma recessão global, guerra, crise, medo, todo mundo corre para onde? Corre para o dólar. Isso é um padrão histórico. Aconteceu em 2008, aconteceu na pandemia em 2020. Toda crise global fortalece o dólar, porque o dólar é um porto seguro. Então pensa comigo. O petróleo caro, o mundo em crise, China sufocando, bolsas despencando e os Estados Unidos sentado em cima de uma quantidade enorme de energia, vendo o dólar subindo, se tornando a moeda mais forte do planeta. Quem ganha com tudo isso? O Trump não está vencendo apenas uma guerra militar, ele está vencendo uma guerra econômica. E o mundo inteiro está pagando a conta. O Irã percebeu isso? Provavelmente não. Eles estão com orgulho ferido, falta de liderança, pressão interna e estão jogando exatamente o jogo que o Trump quer. Cada retaliação iraniana legitima os Estados Unidos. Cada míssil lançado justifica o próximo ataque. É um ciclo perfeito para quem criou a armadilha. A China, por outro lado, já percebeu tudo, mas está presa em um dilema. Se ela apoia o Irã, ela pode entrar numa enorme guerra. Se ela não faz nada, ela acaba vendo sua economia sufocando. Se ela negocia com os Estados Unidos, ela mostra fraqueza. Ou seja, o Trump sabe de tudo isso. Ele está só observando. Para entender
melhor o que acontece hoje, precisamos voltar ao ano de 1974. Após o presidente Nixon acabar com o lastro do dólar em ouro, os Estados Unidos fizeram um pacto com a Arábia Saudita. Nós damos proteção militar e vocês vendem petróleo apenas em dólares. Nascia assim o petrodólar. Isso deu aos Estados Unidos um privilégio exorbitante. Imagine poder imprimir dinheiro para pagar suas contas, porque o mundo inteiro é obrigado a comprar sua moeda para não ficar sem combustível. O dólar virou a língua oficial da sobrevivência global. E quem controla a moeda, controla o mundo. Mas aí veio a guerra na Ucrânia e os Estados Unidos deram um tiro no próprio pé. As sanções contra a Rússia. O Ocidente tentou asfixiar os russos, congelando suas reservas e expulsando-os do sistema bancário, o SWIFT. Parecia uma boa ideia, mas foi um erro estratégico fatal. Ao transformar o dólar em uma arma, os Estados Unidos provaram para o resto do mundo que ninguém está seguro. Resultado, a Rússia correu para os braços da China e começou a vender o petróleo em yuan. O feitiço virou contra o feiticeiro. O dólar começou a perder o seu trono de ferro. É aqui que o plano de Trump entra em ação. Ele sabe que o dólar está na UTI e que as sanções tradicionais não funcionam mais. A estratégia dele é agressiva: monopólio e negociação direta. Primeiro, a Venezuela. Com as maiores reservas de petróleo do mundo, Trump entende que não pode deixar esse óleo fluir para a China. Tomar o controle ou colocar aliados lá é garantir que o petróleo das Américas continue sendo negociado em dólar. E segundo, o Irã. O ataque ao regime não é apenas por ideologia, é para neutralizar o maior desafiante ao dólar no Oriente Médio e garantir que o Estreito de Hormuz não vire uma rota de comércio chinesa. E a peça final, a Rússia. Enquanto o mundo vê o caos, Trump busca uma paz negociada com Moscou. Por quê? Para separar a Rússia da China e trazer o fornecimento de energia russo de volta para uma zona de influência onde o dólar ainda manda. É uma tentativa desesperada, mas calculada, de salvar o sistema financeiro americano. Então, o que você acabou de assistir não é teoria da conspiração. É geopolítica, é história, é o jogo que as grandes potências jogam a sério. Só que agora, o petróleo, dólar e redes sociais. A questão não é se o Trump é bom ou mal. A questão é, enquanto o mundo discute o Oriente Médio, quem realmente está ganhando com isso? Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe. Porque a maioria das pessoas, ela vê a fumaça, mas não consegue enxergar o fogo. Se inscreva no canal, ative as notificações e responda nos comentários. O Trump é genial ou é perverso?